Olá, eu sou a Rosângela e nesse seminário nós vamos falar sobre o Winnicott. O Winnicott foi um grande médico, pediatra e psicanalista. Ele nasceu em 7 de abril de 1896 na Grã-Bretanha. Ele nasceu em uma mansão, em um lar protestante. Tinha duas irmãs mais velhas que ele, e os seus pais eram grandes admiradores da arte, da música. O seu pai era um grande político influente, e no texto diz que o Winnicott sentia a ausência do pai. E ele tinha sido foi criado por muitas mães. No texto fala que eram numerosas as mães e as coisas nunca se endireitavam. Segundo as suas palavras, Winnicott foi mandado para um internato aos 13 anos, porque o pai dele ouviu ele pronunciar um palavrão, e então ele foi enviado para Cambridge para dar continuidade aos estudos. E em 1914, quando começou a guerra, ele auxiliou em enfermagem e ele estava com 18 anos. E em seguida ele se alistou na Marinha e em 1920 ele se formou em medicina. Winnicott trabalhou como pediatra e psicanalista no Hospital Infantil de Paddington Green Hospital for Children por 40 anos. E ele, em 1924, ele se casou, abriu um consultório no Harley Street em Londres, e entre 1935 e 1940 ele fez supervisão com Melanie Klein, e em seguida ele recebe o filho de Melanie Klein para análise. E então, em 1948, o pai de Winnicott morre. O Winnicott se casa pela segunda vez, e entre 1956 e 1968 ele é eleito como presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele recebeu várias medalhas e faleceu em 25 de janeiro de 1971. A teoria de Winnicott para o psicanálise foi embasada nas relações entre a criança desde o nascimento e o ambiente em que ela vive, que corresponde à sua mãe. A criança, ela passa da fase da dependência à fase da independência. Em seguida, agora uma outra colega vai dar continuidade a essas fases. Oi, eu sou a Ilse e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dependência absoluta do bebê. Então, segundo Winnicott, o bebê ele não existe, pois ele só existe a partir da mãe ou de outro que é o seu cuidador, né? A existência do bebê depende de quem supre as suas necessidades, né? Então, o Winnicott, ele concebe duas fases no desenvolvimento da criança. A primeira é chamada de dependência absoluta, onde o bebê só existe por causa de quem cuida dele. Essa fase vai dos 0 aos 6 meses, onde esse bebê ele vai ficar aficionado pela mãe,
fixado nela, né? E apesar de, aos 4 meses, ele já reconhecer essa mãe. Depois disso, vem uma outra fase, que seria a dependência relativa, dos 6 meses em diante, em que o bebê se torna mais autônomo. E a Sabrina vai falar sobre isso posteriormente. As 3 funções maternas principais são também mencionadas por Winnicott nessa dependência absoluta aí, a caminho dessa independência. A primeira é o holding, né, que dá, como a própria palavra fala, holding vem do inglês hold, que quer dizer abraçar, amparar. E nessa fase do holding, a mãe ela proporciona sustento físico e psíquico para o bebê. Esse bebê não se sente um ser único, ele se sente como se desintegrado fisicamente, e esse bebê sente-se como se fosse um líquido, um refrigerante espalhado sobre a mesa. Daí o papel da mãe é acolher esse bebê, abraçar, colocar ele no colo, juntando esse bebê perto de si. Então, é como se a mãe fosse o copo no qual se põe esse refrigerante, esse bebezinho. E esse copo, que é a mãe, sustenta esse conteúdo, que é o bebê. Ele vai se percebendo como um ser único, inteiro, integral, e por isso a função de formação que esse bebê vai ter nesse momento é uma função de integração. Na função de integração que a mãe proporciona através desse holding, né, desse segurar o bebê, ela vai fazendo com que esse bebê se sinta integrado, inteiro. Ele não sabe que ele tem um corpo, ele vai se percebendo na sua integralidade a partir dessa junção que a mãe faz, abraçando-o, colocando-o no colo. Essa experiência ela vai integrando o seu self verdadeiro, né, o seu ego. A segunda fase é chamada de handling. O handling, como o próprio nome aqui diz, vem da palavra handle, em inglês, que quer dizer manuseio. Então, o handling, ele se refere aos cuidados físicos e o manejo da criança. Quando a mãe dá banho, troca a fralda, arruma a criança, amamenta. Esses cuidados vão dando à criança uma percepção do seu corpo, das partes que o seu corpo tem, e ainda mais quando a mãe conversa com o bebê, tocando as partes do seu corpo e dando o nome a cada uma delas. Tudo que a criança percebe nessa fase vem pelos sentidos. A luz, o som, a voz das pessoas, os objetos, são experiências sensoriais que vão formando o psiquismo do bebê. Então, nesse momento, a função do handling na formação desse bebê é a personalização. A personalização é a experiência de se saber existente no próprio corpo. É a identidade com o corpo. Na personalização, a criança vai se percebendo como um corpo diferente, um corpo diferente. E ela reconhece as partes desse corpo. Ela fornece a noção da imagem corporal. Então, esse bebê já tem a noção de ser íntegro, inteiro, e agora se reconhece como sendo diferente do outro, como tendo a sua própria imagem corporal. A terceira fase, nessa formação do indivíduo, é a apresentação do objeto, ou dos objetos, onde o bebê é apresentado ao mundo dos objetos e do ambiente. O primeiro objeto apresentado ao bebê pela mãe foi o seio, que o alimentou, o satisfez, que o sacia. A partir dessa primeira experiência de satisfação, ela vai a criança vai sendo apresentada a outros objetos, tendo novas experiências de satisfação com o seu próprio corpo. Então, ela aprende a sorrir ao ser apresentada a um outro objeto. Começa, então, a interagir. E aí a função para a formação dessa fase é a realização. O bebê chega a essa realização, ele percebe que agora existem outros relacionamentos, não só com a mãe, mas com o ambiente. O bebê descobre
que não existe só a mãe, mas outras pessoas com as quais ele vai se relacionar. A função da mãe é então ser um ambiente para essa criança, que vai dar a ela a condição de ir rumo à sua independência, que vai ser sempre uma independência relativa, né? Essa experiência que existe com o mundo externo, que ela vai entender que o mundo externo existe apesar dela. A criança sai da ilusão da onipotência, de que porque ela acredita antes que tudo existe por ela e nela. A sua alimentação, a troca da fralda, seus cuidados, existe nela. Mas agora ela vai percebendo que existe um mundo exterior. Muita coisa acontece fora dela. O bebê começa a entender gradativamente, ele reconhece o mundo externo, ele vai percebendo que a mãe vai demorando para dar alimentação, o seio não chega na hora que ele quer, ele vai sendo apresentado a outros alimentos, e aí ele percebe que existe o outro, existe o mundo externo, que não funciona pelos seus desejos. Antes dele perceber a mãe como objeto, antes ele percebia a mãe como objeto, agora ele percebe a mãe ambiente. O processo não é radical, ele é gradativo, né? Então, resumindo, há 3 cuidados que são importantíssimos para formar essa personalidade psíquica do bebê. O primeiro é o holding, que vai formar a integração desse indivíduo, ele se sente inteiro. Depois, pelo handling, ele vai se formar como uma pessoa, é a personalização, o sentimento de ser dono de um corpo. E o terceiro é a apresentação aos objetos, onde ele vê a realização, que ele vai se relacionar com o mundo externo, que funciona independente dos seus desejos e pensamentos. É isso, então. Olá, tudo bem? Eu sou a Rose e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os relacionamentos humanos, em especiais o relacionamento entre mães e os filhos. O tema de hoje é o conceito de uma mãe suficientemente boa e o valor dessa mãe para o bebê. O Winnicott, além de pediatra, ele era psicanalista. Ele criou o conceito mãe suficientemente boa em uma conversa formal, onde ele estava se preparando para fazer um programa de rádio para as mulheres que cuidavam bem dos seus filhos. Ele queria falar sobre os cuidados que uma mãe tem para com os filhos. Daí surgiu esse tema, mãe suficientemente boa. O Winnicott está falando do que a mãe naturalmente já faz muito bem. A mãe, quando está intimamente ligada a seu filho, ela se adapta às necessidades desse filho no momento de cuidado, e ela nem cuida a mais nem a menos, é suficiente. Exemplo desse cuidado é quando o bebê acorda no meio da noite chorando, e a mãe precisa descobrir qual o motivo daquele choro. Então ela vai por etapa. Primeiramente ela olha se o bebê está molhado, se ele está mal posicionado, se ele está com fome ou se ele simplesmente está querendo colo. A mãe vai procurando entender qual a necessidade do bebê no momento, a fim de suprir essa necessidade. Com isso, ela faz um papel muito importante no desenvolvimento desse bebê. Ela facilita o processo, pois o bebê não tem recursos emocionais nem intelectuais para lidar com a realidade. A realidade do mundo externo vai chegando para o bebê em pequenas doses e ele vai tendo vivências de um mundo que responde suas necessidades à medida que ele precisa. Na obra de Winnicott, você vai encontrar mães dedicadas, mães devotadas e mães suficientemente boa. A ideia é sempre de cuidados. O Winnicott não romantiza a maternidade. Ele diz que não é simples e que existe suas dificuldades. E que o bebê também não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa simplesmente de uma mãe que se importa, que cuida e que dá o seu amor.
O Winnicott fala sobre as adaptações da vida da mulher a partir da maternidade. A mulher, a partir da maternidade, ela inaugura um mundo novo, cheio de experiências, de existências, com muitas implicações na vida prática e emocional. Antes dessa mulher ser mãe, o foco dela era se preocupar com ela mesma e com suas necessidades. A partir do nascimento do bebê, muda totalmente-se o foco. Então a mãe passa a preocupar-se com as necessidades do bebê. E para isso ela precisa se reorganizar. Exemplo disso é a hora de dormir, a hora de alimentar-se. Então ela faz uma nova adaptação na sua vida para suprir a necessidade de seu filho. Tudo isso acontece porque o adulto vive predominantemente no mundo da realidade e objetiva. E a criança vive predominantemente no mundo das fantasias. Ele vive perdido nessas fantasias. E isso é natural e é bom que isso aconteça. Exemplo disso é quando uma mãe precisa sair para resolver suas demandas. O exemplo bem prático disso é quando uma mãe precisa sair para atender algumas solicitações externas. E nesse momento a criança está brincando, ela está envolvida no seu mundo de fantasia, com seus bonecos, e a mãe não interrompe esse momento. Ela simplesmente convida a criança a ir e a levar os seus brinquedos para passear, os seus bonecos. Ela respeita o momento emocional e poupa a criança da realidade externa, no momento em que a criança está brincando. Isso é muito importante. Dessa forma, a mãe fica sobrecarregada, já que ela precisa lidar com esses dois mundos, o mundo dos adultos e o mundo da fantasia que a criança vive. A mãe faz uma ponte para que a criança entenda que o mundo é confiável. Afinal, a criança não tem obrigação de lidar com essa realidade que ela ainda não é capaz de aprender neste momento. Além disso, é muito importante reconhecer o esforço emocional que a mãe faz nessa adaptação. A tarefa das mães não é fácil. Além de atender às demandas do mundo externo com o trabalho, ser bem-sucedida, cuidar do bebê e de suas necessidades. Com isso, muitas vezes, as mães esquecem suas necessidades e o seu emocional fica abalado. O processo acontece individualmente na vida da mãe. O Winnicott faz uma pergunta para que a gente possa refletir. Então, ele diz assim, que antes dessa mulher ser mãe, ela tem as suas individualidades. Então, o que acontece com a individualidade dessa mulher a partir do momento que ela se tornou mãe e que se adaptou a todas as necessidades do bebê? Quando isso acontece, a mãe deixa suspenso uma parte de sua individualidade. Ela deixa para depois suas vontades, seus desejos. E isso pode aparecer em pequenos detalhes do dia a dia da vida da mulher. Desde não ter tempo para fazer uma refeição com calma, investir no hobby, na vida profissional ou simplesmente de um tempo para suas vaidades. Nesse momento, a mãe tem sentido ambivalente. E o que seria isso? Isso nada mais é do que no momento em que a mãe precisa cuidar do bebê, ela sente-se a necessidade de ter um momento para cuidar de si. Ela precisa encontrar o equilíbrio entre aquilo que ela precisa abrir mão, aquilo que é prioridade, né, o que ela não pode abrir mão. E então isso deixa a mãe numa situação onde ela prioriza o bebê e deixa suas necessidades, suas vontades para depois. E até que ponto essa adaptação é indispensável? Essa é uma tarefa difícil no ponto de vista emocional para a mulher. Quando se fala de adaptação às necessidades dos filhos, é importante saber que existe um período para essa adaptação, pois quanto menor a criança, maior a dependência, mais cuidado, porém, de acordo com o crescimento,
a criança ela vai tendo autonomia e independência e ela vai deixando de necessitar tanto dos cuidados da mãe. Pensando que esse período de desenvolvimento da criança, do bebê, é aí até os 18 anos, né? Então veja como não é simples. Foram aí 18 anos que essa mãe deixou suas prioridades de lado para atender às necessidades do bebê e para que ele tenha um bom desenvolvimento, para que ele tenha mais autonomia, individualidade e exija menos dos seus cuidados. E aí a gente sabe também que tem vários tipos de mãe, né? Tem aquela mãe que vai se sentir aliviada com tudo isso, porque o seu filho já tem sua dependência, já sabe cuidar de muitas necessidades. E tem aquelas mães também que sente a síndrome do ninho vazio, que é quando o seu filho cresce, está independente, vai embora de casa, então ela sente muita falta. E isso já entra aí outra parte onde a mãe já precisa de uma nova adaptação e agora em busca de suas necessidades novamente e atender os seus desejos. E precisamos entender que a mãe precisa retomar sua individualidade. Afinal de contas, ela dedicou muitos anos de sua vida às necessidades dos filhos. Portanto, quando se dirigir a uma mãe, é muito importante que você tome muito cuidado. E para finalizar o tema da mãe suficientemente boa, é muito importante falar sobre o apoio que a mãe também pode receber daquelas pessoas que vivem à sua volta. Quanto mais apoio ela receber, mais ela pode se dedicar ao cuidado do bebê e ainda ter aquele tempinho para cuidar de suas vaidades, de suas necessidades. Sabemos que a comunidade, a população romantiza muito a maternidade, né? Só consegue enxergar os pontos belos. E o Winnicott vem com desmistificar tudo isso aí. Ele diz que não é fácil e que não é tão simples assim a maternidade. Ele não traz somente as belezas da maternidade. Ele traz também as belezas dos relacionamentos humanos, sem esquecer das dificuldades naturais que existem aí na maternidade. Passo agora a fala para a minha colega Miriam, que vai fazer a sua contribuição. Boa sorte aí, colegas! Bom, agora para poder continuar, vamos falar sobre os distúrbios psíquicos, cuja origem situa-se na fase de dependência absoluta. Para isso, vamos examinar agora os efeitos que terá essa mãe insuficientemente boa na evolução psíquica da criança. Para compreender esses efeitos, é preciso admitir que durante essa fase de dependência absoluta, as falhas de adaptação da mãe não são sentidas pelo bebê como frustrações, isto é, como recursos de satisfações pulsionais. As falhas de adaptação provocam carência na satisfação das necessidades e criam obstáculos ao desenrolar dos processos vitais. Nessa época, o bebê necessita de uma mãe que dê apoio ao nascimento e desenvolvimento das principais funções do eu, quais sejam a integração no tempo e no espaço, o encontro com os objetos do mundo externo e a unificação que a vida psíquica e o corpo. Quando o bebê é privado dessa mãe, a maturação do eu não pode efetuar o desenvolvimento das funções principais, fica bloqueado ou distorcido. Durante essa fase, convém pensar no bebê como um ser imaturo, que está o tempo todo à beira de uma angústia inimaginável, impensável. Quando a mãe não cumpre sua função de sustentação do eu, o que surge é essa angústia impensável. A angústia é, nesse caso, portadora de uma ameaça de aniquilação, cujas principais variações são as seguintes.
terá a impressão de uma queda infindável, sentir-se elevado para alturas infinitas, não ter relação com o próprio corpo e, por fim, não ter orientação espaço-temporal. Dependência relativa. A dependência relativa ocorre dos 6 meses aos 2 anos, quando a criança começa a se integrar, a se separar da mãe e a interagir com outros objetos, passando a ter uma autonomia. Ela percebe a mãe como separada dela e realiza uma união entre sua vida psíquica e o seu corpo. Do lado da mãe, também se produziu uma evolução psíquica. Ela retoma as suas atividades pessoal e a sua vida profissional e introduz a falhas de adaptação, que são ajustadas ao desenvolvimento da criança, o que permite a esta não apenas vivenciá-las sem prejuízo, como tirar proveito delas para a sua evolução. Fenômenos transacionais. O objeto transacional e o fenômeno transacional trazem a todo ser humano, desde o começo, algo que sempre será importante para ele. Durante a fase de dependência absoluta para a dependência relativa, a criança precisa lidar com a separação da mãe para realizar a sua autonomia, e com isso surge dentro da criança um sentimento de angústia. Para isso, o objeto transacional auxilia nessa passagem como suporte. Esse objeto pode ser uma boneca, um ursinho ou até mesmo um paninho, algo que seja aliviador para a criança e que ela adote como um auxílio para suprir a sua angústia. Pode ser também que a criança não adote nenhum objeto, mas sim um comportamento, como chupar o dedo, enrolar o cabelo e etc. E isso se dá o nome de fenômenos transacionais.